E aí pessoal, sejam bem-vindos. Esta é a primeira aula da calculadora Casio FX82MS do grupo PET Elétrica. Eu sou o petiano Josias Machado e vou ajudá-los nesta jornada. Geralmente, a primeira calculadora a ser adquirida é a Casio FX82MS, pois tem um ótimo custo-benefício e atende bem às necessidades iniciais da graduação. Contudo, mesmo sendo popular, é evidente a falta de domínio para a sua funcionalidade total. Neste curso, nós pretendemos ensinar a vocês as mais diversas funções e macetes para que você realize as operações com mais agilidade e segurança nos resultados. Ao fim deste curso, você terá domínio sobre as funções mais básicas até as mais complexas. Para dar prosseguimento ao nosso curso, apresento o simulador da calculadora Vinacal, modelo VN500MS, que mesmo tendo layout diferente, possui as mesmas funcionalidades da casa. Este simulador possibilitará uma melhor compreensão durante nossas aulas. Antes de iniciar o uso da nossa calculadora, precisamos setar o modo desejado de uso, e para isso pressionaremos a tecla Mode. Vamos ligar nosso simulador. Apertando a tecla Mode, aparecerá no mostrador um conjunto de três opções. A primeira é a COMP, que refere-se aos cálculos aritméticos básicos. A segunda é o SD, ao cálculo de desvio padrão. E a terceira e última, REG, cálculos de regressão. Veremos aplicações de cada modo nas próximas aulas. A pré-definição inicial é a COMP, e você pode visualizar em qual modo está na parte superior da calculadora. Quando em COMP, a calculadora não indicará, porém quando setarmos os outros modos, aí será indicado. Vamos colocar aqui no caso em desvio padrão. Selecionamos a tecla 2 e no mostrador indicará o modo de uso. Se apertarmos o Mode, irá aparecer alguns menus. Vai depender da sua versão. Nesta calculadora, aparecerá a função EQN, que não tem em nossa calça, então ignore este menu. Vamos aqui para a prática. No caso, é este menu que não irá aparecer na nossa calculadora Casio. Vamos apertar o Mode até encontrarmos este menu. Estas abordam sobre as medidas angulares, onde deg é grau, rad, radianos e gra, grado. Da mesma forma, podemos visualizar a medida angular utilizada na parte superior do mostrador. Vale ressaltar que a pré-definição inicial da calculadora é a medida angular deg, graus. Vamos colocar aqui em radianos e ver o que acontece. Colocando em radianos, perceba que a parte superior, o indicador aqui, demonstrará a letra R. Vamos agora colocar no deg. Vamos procurar agora o próximo menu da calculadora. Vamos analisar este aqui. A primeira é a Fix, a segunda é a SCI e a terceira é a norma. A Fix está relacionada com a quantidade de casas decimais. Vamos para um exemplo. Voltando para a tela inicial, faremos este cálculo. 200 dividido por 7 vezes 14. Vamos aplicar agora o Fix. Colocaremos duas casas decimais. Perceba que não mais amostrará somente o 400, ou seja, a parte do número inteiro, e demonstrará também as duas casas decimais, mesmo sendo zero. Vamos fazer agora o seguinte, dividiremos esse número por 14. Perceba que o valor é 28,57. Com isso, entendemos que o fix ele serve para um arredondamento interno. Vamos retirar o fix para ver o que acontece. Para retirarmos o fix, vamos fazer este processo. Viemos em Mode, procuraremos o norm e iremos no norm 1. Perceba que não mais o número estará com um arredondamento. Vamos voltar para aquele menu. Vamos estudar agora o SCI. O SCI será a quantidade de dígitos significativos. Vamos colocar aqui 1 dividido por 3. Perceba que o número é 0,3333, uma dízima periódica. Vamos agora aplicar o SCI. Vamos em Mode, SCI, e aplicaremos dois dígitos significativos. Perceba que agora será 3,3 vezes 10 a menos 1, que é equivalente a 0,333333. Vamos retirar o SCL. Da mesma forma, retiramos através do Mode e o norm 1. Vamos em norm, selecionamos norm 1 e retiramos assim o SCI. Vamos voltar agora para o menu
Para estudarmos agora sobre o norme. O que significa esse norme? Vamos lá. O norme é a configuração de notação exponencial. Se selecionarmos o norme, teremos o norme 1 ou o norme 2. Com o norme 1, a notação exponencial é automática para valores inteiros com mais de 10 dígitos e valores de números decimais com mais de 2 casas decimais. E com o norme 2, a notação exponencial é automática para valores inteiros com mais de 10 dígitos e valores de números decimais com mais de 9 casas decimais. Vamos deixar em norme 1, que é a sua pré-definição inicial. Apertando Mode mais algumas vezes, vamos agora para o nosso último menu. O DISP é responsável por mudar a definição do símbolo da vírgula. Vamos selecionar ele aqui. Vamos ignorar essa parte por enquanto, pois isso será tratado em frações. Vamos selecionar para o lado e vemos aqui este novo menu, onde DOT significa que a vírgula decimal é um ponto, separador será uma vírgula. Já o coma, a vírgula decimal é uma vírgula e o separador é um ponto. Vamos colocar em coma. Perceba que não mais será 0.333, mas sim 0,333. A pré-definição inicial do DISP é o DOT, ou seja, a vírgula decimal é um ponto e o separador é uma vírgula. Isso vai variar bastante do seu desejo. Eu, em especial, deixo o DOT, que é a sua pré-definição inicial. Para a reinicialização da calculadora e apagar a memória, vamos apertar a tecla Shift mais CLR, que é o mesmo no Mode. Apertaremos agora a tecla 3. Ele perguntará Reset All, nós apertaremos o igual. E ele irá resetar. Apertaremos o igual novamente. Perceba que todos os dados foram apagados da nossa memória. Com isso, toda aquela configuração que nós fizemos foi deletada e voltamos para a nossa pré-definição inicial. Nossa pré-definição inicial são as seguintes. O modo de cálculo é o comp, a unidade angular é o deg, o formato de exibição exponencial é o norme 1 e o formato de exibição fracionária não é mista. Vírgula decimal é dot, ou seja, ponto em inglês. Como já conhecemos todas as configurações iniciais da calculadora, vamos para os cálculos básicos. Começaremos pelos cálculos aritméticos. Lembrando, utilize a tecla Mode para selecionar o modo comp quando quiser executar cálculos básicos. Isso vai fazer com que você tenha a menor chance de erros, pois a calculadora identificará os seus cálculos. Vamos colocar em comp. Quando não tem nada indicado, lembre-se que ele está em comp. Essa configuração irá assegurar um modo para cálculos aritméticos básicos. Aqui teremos a mesma ordem de operações que temos na matemática, não muda nada. Porém, não esqueça de colocar os valores negativos dentro de parênteses. Isto dificultará os erros de sintaxe. Por exemplo, se queremos fazer uma soma entre dois números positivos ou negativos, vamos fazer o seguinte. Abrimos parênteses, menos. Evite utilizar esse menos para números negativos. Sempre utilize este. 8, feche parênteses, mais 5, menos 3. Outro fator importante é a correção durante a nossa introdução de dados. As teclas que serão utilizadas são o cursor para mover a posição desejada, a tecla del para apagar um número ou função na posição atual do cursor e a tecla Shift mais Ins, que muda o cursor para o modo de inserção. Vamos ver um exemplo. Neste caso, vamos mudar de ideia. Não queremos mais somar um número positivo com negativo. Queremos agora fazer a soma de 8 mais 5. Para isso, o cursor para o lado. E com isso, entraremos no modo de edição. Vamos colocar até o menos. Perceba que ele irá ficar piscando. Isso indicará que está nesse ponto. E apertaremos a tecla del. Fazendo igual, o 13, nosso resultado. Agora, colocar 8 mais menos 5, vamos fazer o seguinte. Colocaremos nossa tecla para o lado. Vamos colocar aqui. Se selecionarmos o parênteses aqui, o 5 será substituído. Vamos fazer o seguinte. Apertaremos Shift mais del, que é um ins. E perceba que o nosso cursor mudou. Ele não está mais no traço embaixo, mas sim um quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o parênteses e perceba que inseriu um parênteses, não substituiu. Vamos colocar agora o menos, vamos colocar para o lado e fechar com parênteses. O resultado será 3. Vamos apertar aqui a tecla AC para apagar os nossos resultados.
Uma outra função é a de releitura. Esta torna possível a exibição da fórmula do cálculo e o seu resultado na memória. Para visualizarmos, vamos pressionar a tecla para cima e para editarmos a tecla para a direita ou esquerda. A tecla AC não deleta a memória, porém a tecla ON deleta. Então, se selecionarmos aqui para cima, vemos que nós temos todos os nossos cálculos que fizemos. Ou seja, o nosso AC aqui ele não deleta. Podemos fazer o seguinte, podemos voltar para o nosso primeiro cálculo, ir para o modo edição e alterar os dados. Lembrando, se apertarmos a tecla ON, a memória será apagada. Para declarações múltiplas, nós temos a função 2 pontos. Esta possibilita um método rápido de visualizar uma expressão composta por duas ou mais expressões pequenas. Vamos fazer o seguinte, 2 mais 3, alfa, 2 pontos, o resultado dessa conta, ANS, vezes 4. E vamos apertar a tecla igual. Teremos o resultado, 2 mais 3 é igual a 5. Apertando igual novamente, nós teremos que ANS vezes 4 é igual a 20, pois o ANS agora, na nossa memória, será 5, e 5 vezes 4 é igual a 20. Vamos partir agora para as operações com frações. São possíveis através desta tecla. Vamos fazer 2 terços mais 1 quinto, que vai ser igual. Então, 2 sobre 3 mais 1 sobre 5 é igual a 13 sobre 15. Sempre leve em consideração que aqui será o nosso numerador, aqui no caso é o símbolo ABC, e o nosso denominador. Uma questão bem importante, se misturarmos valores fracionários com decimais, o resultado sempre será em decimal. Vamos para o exemplo. 1 sobre 2 mais 1,5. Apertando igual, nós teremos aqui 2, porque 1,5 mais meio é igual a 2. Outra função importante é a conversão decimal para a fração. Vamos colocar um número em decimal para fazermos um exemplo. 1,2 e apertar a tecla igual. O nosso 1,2 ficará agora na memória, ou seja, o nosso ANS é 1,2. Vamos selecionar agora aqui o ABC. Nós teremos 1 mais 1 quinto. Por que está neste modelo? A calculadora, por padrão, ela vem na fração mista. Ela é equivalente a 1 mais 1 quinto. Particularmente, eu prefiro na fração imprópria. Vamos lá. Vamos apertar aqui Shift e ABC. Lembrando, quando você apertar o Shift, esta função DC, no caso aqui está na mesma cor do Shift, que vai prevalecer. Selecionando, nós teremos 6 quintos, o que é equivalente a 1,2. Para fazer com que a nossa fração seja imprópria e não mista, vamos no Mode, na tela Disp, e selecionaremos o 2. Esta é a nossa fração mista e essa aqui é a nossa fração imprópria. Eu, por gosto, sempre deixo na fração imprópria. E você vai ver o que acontece. 5 dividido por 3 é igual a 1,6666, uma dízima periódica. Vamos agora colocar aqui em ABC e nós teremos 5 terços. Se quisermos colocar em uma fração mista, vamos fazer o seguinte, Shift mais ABC. E aí nós teremos a nossa fração mista. Vamos agora partir para outra função essencial na nossa calculadora, que é o cálculo de porcentagem. Vamos aqui apertar o ON, deletar todos os nossos dados. E vamos calcular o primeiro exemplo. Para calcular 12% de 1.500, 1.500 vezes 12, Shift igual. Esse símbolo de porcentagem, ele só é ativado através do Shift. Então a gente sabe que 12% de 1.500 é igual a 180. Agora vamos fazer o seguinte. Para calcular a porcentagem de 660 contra 880, 660 dividido por 880, Shift igual, para aparecer a porcentagem, e nós temos que é 75%. Para adicionar 15%, nós vamos fazer o seguinte, 2.500 vezes 15, Shift igual, mais. Significa que primeiro a gente descobriu a porcentagem de 2.500 e depois somamos esse valor no nosso ANS.
Por fim, vamos falar sobre cálculos envolvendo graus, minutos e segundos. Para converter o valor decimal 2,258 para um valor sexagesimal e em seguida convertê-los de volta para um valor decimal. Vamos converter 2,258, que é um valor decimal, para um valor sexagesimal. Vamos apertar a tecla igual para gravar no nosso ANS e apertaremos Shift mais esta função, que equivale a horas, minutos e segundos. Fazendo isso, nós temos 2 graus, 15 minutos e 28,8 segundos. Se quisermos voltar, apertaremos novamente nesta função. Podemos fazer o seguinte cálculo. Vamos para um exemplo. 12 horas, 34 minutos e 56 segundos. Sempre lembre de colocar este símbolo, pois se não colocarmos, ele irá dar um erro de sintaxe. Vamos selecionar a tecla para o lado e descobrimos que falta alguma coisa neste lado, tem algo errado neste ponto. Vamos colocar, apertar a tecla igual e nós teremos 12 horas, 34 minutos e 56 segundos. Vamos pegar este valor e multiplicar por 3,45. Multiplicando, nós teremos o resultado em sexagesimal. Para convertermos, vamos fazer Shift e esta função. Nós temos agora um valor em decimal. Para voltarmos, selecionamos novamente esta tecla. Então beleza, pessoal. Esta foi a nossa aula introdutória. O objetivo foi apresentar a calculadora para vocês, configurá-la para a nossa necessidade e conhecer alguns cálculos básicos. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, voltaremos com mais funções da calculadora e que certamente terão aplicações em sua graduação. Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente um e-mail ou deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois assim não ficará por fora dos novos conteúdos. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.